Olá pessoal, espero que vocês estejam bem aí onde vocês estão. Eu sou a Gislene e esse aqui é o nosso canal Coffee and Work e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente porque a gente vai atender um pedido dos nossos amigos lá do Instagram. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, vocês já sabem, @coffeeandwork. A gente compartilha lá algumas coisas diferentes daqui. Aqui a gente procura dar um pouco mais de profundidade às nossas reflexões, enquanto lá no Instagram a gente reflete bem mais rapidamente sobre temas que estão bombando naquele momento. Então, se você ainda não segue a gente lá, corre lá. Bom, mas eu falei isso porque a gente, há algum tempo, contou alguns dos dramas que a gente estava passando, literalmente dramas, não dramas que nem a ergologia nos coloca, mas dramas no sentido de que eu estava num processo de tentativa de validação dos meus diplomas de pós-graduação aqui em Portugal. E isso foi um pouco tenso. Então, o pessoal sugeriu, por que você não grava um vídeo tratando sobre esse processo de validação dos títulos de pós-graduação em Portugal? De repente vai ajudar alguém. Pois bem, eu pensei, depois de organizar algum tempinho, hoje a gente vai estar falando desse processo. Vou estar contando um pouquinho de como é que foi a experiência de reconhecimento do meu título de mestrado e de doutorado aqui em Portugal. Então, se esse conteúdo te interessa, vem com a gente! Então, pessoal, conforme a gente anunciou na introdução, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse processo de reconhecimento de títulos no exterior. Mas, especialmente sobre o reconhecimento de títulos aqui em Portugal. É importante demarcar que cada país tem as suas demandas, os seus modos de proceder. E que Portugal, sempre importante lembrar, é um país de língua portuguesa, assim como outros. Então, um ponto que geralmente é bem complicador no processo de validação de diploma no estrangeiro, que é a questão da tradução juramentada dos documentos, ou seja, os documentos, o diploma, os históricos, todos esses documentos traduzidos para a língua, que pode ser inglesa, pode ser alemã, pode ser francesa, a depender do país que a gente vai. Aqui esse processo não é necessário, né? Como qualquer outro país de língua portuguesa. Então, eu vou estar contando um pouquinho do processo especificamente aqui, que creio eu que deva ser parecido com o processo de português que quer validar o título no Brasil. Porque, em geral, quando tem essas relações que eu vou comentar aqui, que foi a validação, por exemplo, do meu título de doutorado, é porque existe algum acordo bilateral entre as duas nações. Então, possivelmente, isso vai ter alguma base para quem quer validar o título no Brasil também, que fez alguma formação aqui em Portugal e quer reconhecer esse título no Brasil também. Bom, vou começar pelo título do doutorado, por quê? Porque ele foi mais fácil. De acordo com uma regra publicada aqui, com uma legislação de reconhecimento de títulos estrangeiros em Portugal, todos os títulos brasileiros que foram construídos ou que foram defendidos no momento em que o curso já tinha nota 5, acima de 5 na validação da CAPES, poderia então ter uma questão que se chama reconhecimento automático. O que isso quer dizer? De acordo com essa relação, essa definição estabelecida entre Brasil e Portugal, no momento em que você defende a sua tese ou a sua dissertação, se o programa de pós-graduação tem nota 5, 6 ou 7 no processo de avaliação da CAPES, esse processo de reconhecimento é automático. Quer dizer, como a CAPES já reconhece que esses cursos são de boa qualificação, afinal são uma nota 5 para cima, se pressupõe que eles tenham, então, atendidos os critérios que Portugal tem, no caso a Europa tem, porque aqui toda a Europa compartilha o mesmo sistema de validação de carga horária e de conteúdos a serem construídos nas pós-graduações. Então, se assume que todos os programas que têm nota 5, 6 ou 7 atendem a esses critérios, logo podem ter um reconhecimento automático. Mas quais são as vantagens de fazer esse reconhecimento automático? Bom, são duas pelo menos. A primeira delas é o custo. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei, mas eu acho que foi em torno de 40 euros.
e essa taxa é bem inferior do que a gente vai pagar em outros processos de reconhecimento. Por exemplo, no reconhecimento tradicional, custa 600 euros para reconhecer o título de doutorado. Isso na Universidade do Porto, que foi onde eu reconheci os meus 2 títulos de mestrado e doutorado. Então, o reconhecimento automático, por um lado, ele é muito mais em conta. Por outro lado, ele também é muito mais rápido. Enquanto o processo normal dura 3 meses, no mínimo, esse dura em torno de 1 mês. Porque como ele passa por menos instâncias dentro da universidade, em termos de burocracia, ser avaliada, em termos de avaliação da documentação, é menos coisa que é avaliada, vai bem mais rápido. Bom, eu falei agora em avaliação de documentação. O que é avaliado nesse processo? Basicamente, se avalia o documento da instituição que fala da tua conclusão e de atividades extras que tenham sido realizadas, a tese, e nesse caso não precisa colocar os conteúdos programáticos, mas sempre é bom ter, porque como o padrão às vezes se aplica, às vezes não se aplica, é melhor já estar com isso na mão para ganhar tempo. Então, em tese, o que precisa eu vou deixar aqui toda a documentação que precisa ser submetida no momento do site, que você acessa o site da Direção de Educação de Ensino Superior em Portugal, também vou deixar o nome da instituição aqui certinho. Você acessa o site, você coloca toda a documentação ali, todos os dados seus ali e submete esse material. Ali diz que a universidade vai entrar em contato com você. No meu caso, não aconteceu. Então, o que eu fiz? Eu entrei no site da universidade, descobri que quem faz esse processo é a reitoria, acessei o site da universidade, a gente já estava em tempos de Covid, e agendei um horário, fui lá e mostrei tudo. E por que eu estou ressaltando isso? Porque quando eu submeti a documentação, eu submeti para o processo tradicional. Porque no site tem uma simulação que te mostra qual é a melhor opção para validação dos teus diplomas. Por algum motivo, a opção que o site me demarcou era esse reconhecimento tradicional. Mas quando eu cheguei lá na universidade para fazer o pagamento, para fazer os encaminhamentos finais e de fato fazer com que o título entrasse no processo de validação, o atendente me disse que no meu caso eu não precisava pagar tudo aquilo e que eu poderia utilizar então esse reconhecimento automático para o título de doutorado, já que quando eu defendi em 2019, o curso já tinha nota 5. Eu fiquei muito feliz. A felicidade durou alguns segundos, porque no minuto seguinte eu fiquei sabendo que o mesmo não se aplicava para o meu título de mestrado. Para quem não sabe, eu fiz mestrado e doutorado no mesmo programa de pós-graduação, ou seja, eu sou mestre e doutora em processos e manifestações culturais. É o curso, é a continuação do processo de pesquisa que eu tinha começado dentro da mesma instituição. Isso não é obrigatório, cada um faz do jeito que achar melhor, embora seja muito tradicional a gente ver as pessoas seguindo no mesmo programa. Recomendação: eu não faria isso. Hoje eu tenho vontade de voltar no tempo, claro que eu não posso, ninguém pode, mas a dica fica. Se você tem interesse em fazer mestrado e depois continuar fazendo doutorado, eu recomendo que procure instituições diferentes. Porque assim, o mundo pós-doutorado, que é o mundo real, é muito mais difícil que o mundo do doutorado. Então, fazer um processo de pós-graduação já é cansativo e tenso. Eu já disse isso outras vezes, né? Quem quer seguir a carreira acadêmica tem que ter muita resiliência, porque tem bastante percalço, tem bastante coisas que a gente não entende porque são como são, mas também a gente não vai inventar roda e não vai mudar tudo, porque não é assim que funciona, em nenhuma dimensão humana, e no processo acadêmico não é diferente. Então, por que eu recomendo não seguir mestrado e doutorado no mesmo curso, com os mesmos professores? Porque a gente cria aquele afeto, aquele carinho. E aí, quando vem o mundo real e dá aquele tapão na nossa cara, dói demais. Então, dica de quem passou por isso. Esse processo pode ajudar a te preparar para esse mundo que vem depois, em que a gente tem que começar sempre no processo de construir esses afetos. Porque no começo, né, é sempre um pouco mais delicado. Depois que a gente já tem um certo conforto, já tá com todo mundo ali no nosso entorno conhecendo o nosso trabalho, tudo fica um pouco mais fácil. Então, claro que tem um lado bom, né? Porque, como eu disse, o processo de pós-graduação já é um processo, e especialmente do doutorado, que são 4 anos, o dobro do mestrado, ele é um processo um pouco complexo. Então,
Então, claro que ter esse afeto, ter esse conforto é bom, porque deixa o processo menos sofrido. Mas no pós é um pouco complicado. Então, claro que é sempre a questão de avaliar, né, gente? Porque se a gente tem uma oportunidade de cursar no mesmo curso a continuidade, com bolsa, com qualquer financiamento, com qualquer apoio que seja, claro que a gente não vai jogar isso fora, né? Tá tão difícil conseguir financiamento. Então, quando a gente consegue, a gente tem que mais se jogar e fazer, né? O que eu tô dizendo aqui são mirabolações, reflexões de alguém que já vai fazer 2 anos que defendeu o título de doutora e resolveu, então, encontrar o mundo e encontra algumas dificuldades, digamos assim, que talvez eu lidasse de maneira diferente se eu tivesse tido outras experiências. Mas é tudo no campo da hipótese, porque como a ergologia nos mostra, né, trazendo a ergologia para a vida real, a gente faz uma escolha e a gente não tem como saber, além de hipóteses, como outras coisas seriam. Então, quando a gente faz uma escolha, a gente aceita um novo meio que se impõe e faz novas escolhas para que todo esse processo dê continuidade à nossa vida humana. E a gente vá, então, aprendendo e construindo saberes para nós e para quem está no nosso entorno a respeito de tudo isso. Mas vamos voltar para o tópico que é validação de diploma. Então, para fechar, o processo de validação de reconhecimento automático é bem mais simples, bem mais barato e bem mais rápido. Agora, vou falar do processo do mestrado, que foi o oposto. Então, como eu disse para vocês, no mesmo dia em que eu encaminhei o processo de reconhecimento do doutorado, eu também encaminhei o pedido do mestrado. E aí, fiquei muito feliz, porque um processo que custou bem pouco, mas o outro, quando eu defendi em 2014, o curso era nota 4, porque nem tinha doutorado quando eu defendi. Eu sou da primeira turma do doutorado lá do meu curso, então, por um processo óbvio da CAPES, não é assim que funciona, tem que ter um tempo, tem que ter produção. Bom, a gente pode fazer um outro vídeo só sobre como funciona esse processo, ou como funcionava, não sei como a CAPES está agora. Bom, como funciona esse processo de avaliação dos cursos de pós-graduação. Se isso for interessante, também não sei se é. Mas, na época que eu concluí o mestrado, então, o curso era nota 4, então era menos de 5, precisava passar pelo processo tradicional. O processo tradicional para mestrado custa 450 euros na bucha. Vamos lá, estava preparada para isso, né? E aí, submeti também todas as ementas, tive que ver documento com a universidade que mostrasse o que era, como é que funcionava, como é que era a avaliação. Precisou tudo, mas tudo. Bom, submeti o processo, paguei a taxa, quase morrendo, mas paguei a taxa e voltei para casa. Pensei, né, 3 meses vai acontecer. Isso foi em agosto de 2020. Passou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro. E aí, em janeiro de 2021, 5 meses depois, eu recebi aquele e-mail que dizia que o meu título não havia sido reconhecido. A primeira coisa, eu fiquei assim, meu chapéu, o que eu vou fazer? Como assim? Eu perdi de... Sabe aquele momento que primeiro a gente entra num surto psicótico? Acontece com todo mundo, faz parte. Tenha pessoas bacanas no seu entorno. Meu marido foi fundamental para me manter calma. Mas é importante passar por esse momento, porque a gente vai ter que responder. Porque, vem lá, o meio se impõe e a gente tem que responder, né? A forma como a gente responde, essa resiliência, esse modo de a gente, então, ressignificar e reconstruir e, enfim, renormalizar as coisas que se impõem. Eu não aceitei aquele não, e eu não ia aceitar, né? Porque, gente, foi um curso de mestrado, os critérios eram os mesmos, né? Era o mesmo curso, como reconhece doutorado, não reconhece mestrado. Aconteceu que eu precisei de apoio da universidade, infelizmente a universidade não tinha muito o que fazer, e aí eu tive que construir, pensei, o que eu vou fazer? Aí eu fui, então, construir uma argumentação, um documento de 4 páginas, mais um monte de anexos para mostrar que o meu curso de mestrado equivalia a um curso de mestrado português. O que eu reparei? Porque quando eu fui atrás para entender por quê, porque a ata dizia alguma coisa assim: o curso não tem carga horária nem conteúdo programático de um curso de mestrado. Eu fiquei um pouco chocada.
Como assim? Aí eu fui procurar entender. Realmente não tem. Por quê? Aqui em Portugal, assim como na Europa toda, existe, desde 2011, aplicado uma coisa que se chama Acordo de Bolonha. Esse Acordo de Bolonha, ele uniformiza e considera uma série de atividades extracurriculares como parte da carga horária do curso. Além disso, a própria dissertação ou a tese fazem parte do processo de carga horária e de conteúdo. Ou seja, como isso no Brasil não acontece assim, aliás, eu descobri um curso na USP que opera nessa sistemática, mas é um curso que começou a operar recentemente dessa maneira, ou seja, até 2019 não era assim que funcionava no Brasil, simplesmente não ia fechar nunca. Então o que eu fiz foi construir uma argumentação explicando por que o curso era um curso de mestrado reconhecido pela CAPES. Eu tive bolsa, a CAPES só dá bolsa para cursos que têm recomendação, para cursos que são qualificados, enfim, todo um processo ali cheio de detalhes para mostrar como o meu curso era de mestrado. Tadinha. E, por fim, um mês depois, veio a confirmação de que o meu título havia sido reconhecido. E aí, então, foi um alívio. Mas o processo todo nessa questão foi bastante complexo. Porque, de novo, como tem essas diferenças, e aí é por isso que é importante a gente entender para onde a gente exatamente está submetendo. Eu não tinha me dado conta desse detalhe, dessa diferença. Eu não sabia que existia Acordo de Bolonha. Assim como possivelmente se eu for validar meu diploma em algum outro país, agora eu já estou um pouco mais atenta a procurar a legislação. Se for um país europeu, eu vou ter que cuidar dessa questão do Acordo de Bolonha e possivelmente eu vou ter que fazer a mesma coisa. Agora, se for numa universidade norte-americana, por exemplo, eu não sei, eu vou ter que buscar entender. Então, essas são algumas dicas que eu gostaria de deixar para quem quer fazer o processo de validação no exterior. 1. Tenha cópia de tudo que você fez durante o mestrado, doutorado ou a graduação. A graduação eu sei que é um pouco diferente, então aqui eu vou falar especialmente de pós-graduação. Tudo, certificado, cópia de artigo, cópia de estágio docente, tudo que você tiver feito, guarda a cópia, faz lá um scanner de tudo isso e guarda, porque pode ser necessário. Procure entender a legislação local e como funciona esse sistema, a própria organização da pós-graduação nesse país onde você quer validar, porque isso pode ser um entrave e talvez você tenha que providenciar documentos que você não tivesse que providenciar em outro lugar. E, finalmente, prepare o bolso, né? Porque, bom, isso não é novidade para ninguém, é caro e leva tempo. Enfim, espero que esse vídeo possa ajudar alguém. Se vocês conhecem alguém que está passando por isso, compartilhem esse vídeo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, escrevam aqui nos comentários. E não esqueçam de sempre se inscrever se não estão inscritos, curtir o vídeo, que é sempre muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Até breve!